Sabe aquele mapa que a gente vai construindo ao longo da vida, às vezes até sem se dar conta? Pois é, hoje o papo é sobre isso, o nosso projeto de vida. Pensa nele como uma jornada que vai definindo quem a gente é e, mais importante, para onde a gente está indo. Isso é super relevante, principalmente na juventude, né? Então, bora começar a desenhar esse mapa. E o ponto de partida de tudo isso? Bom, é uma pergunta. Parece simples, mas olha, ela é a base de tudo. Quem é você de verdade? E calma, responder isso não tem nada a ver com se colocar rótulos, tá? É muito mais sobre uma busca por entender de verdade qual é a sua essência. Porque, no fim das contas, é daí que nasce um projeto de vida que é genuíno, que é a sua cara. Ok, para começar a responder essa pergunta gigante, o primeiro passo, o primeiríssimo, é encarar de frente o desafio de se conhecer. É por aí que a construção do futuro começa para valer. É uma verdadeira jornada para dentro de si. Mas afinal, o que é esse tal de autoconhecimento? Olha, é bem mais do que só fazer uma lista do que se gosta e do que não se gosta, viu? É a capacidade de olhar para dentro e, decifrar o que está rolando, entender as próprias emoções, sacar quais são seus valores mais profundos e, sim, reconhecer também as suas limitações. É ter essa clareza, sabe? Porque é essa clareza que dá o poder de fazer escolhas mais conscientes, escolhas que têm tudo a ver com quem a gente é de verdade. Esse processo de se conhecer é tipo montar um quebra-cabeça gigante, com várias pecinhas. É sobre perceber, por exemplo, como a raiva ou a alegria mudam suas atitudes. É sobre identificar aqueles talentos que são só seus. E também, com muita honestidade, aceitar os pontos que a gente precisa melhorar. E o mais importante de tudo, entender quais valores e interesses são o motor por trás das suas decisões. Cada um desses pontos é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. E quando a gente começa a juntar essas peças do autoconhecimento, a gente avança para um outro estágio, a construção da nossa identidade. Pensa assim, são todas essas peças que juntas formam a pessoa que a gente mostra para o mundo e, mais importante ainda, a pessoa que a gente vê quando se olha no espelho. Uma coisa super importante para entender é que identidade não é algo fixo, que nasce pronto e acabou. Muito pelo contrário, ela é super dinâmica, está sempre em construção, sendo moldada o tempo todo pelas nossas experiências, pela cultura que nos cerca, pelas pessoas com quem a gente convive. A adolescência, então, nossa, é uma fase de exploração a 1000 por hora que é crucial para definir quem a gente vai se tornar. E são muitos fatores que entram nessa construção, viu? Pensa só, a nossa família, que dá a primeira base de tudo. Nossos amigos, que moldam a nossa vida social. As experiências na escola, a cultura e a sociedade em que a gente vive e, claro, cada desafio pessoal que a gente enfrenta. Cada uma dessas coisas deixa uma marquinha e ajuda a montar o grande mosaico que é a nossa identidade. Beleza, a gente já explorou um pouco quem somos, mas para navegar nesse mapa da vida, a gente precisa de uma direção, né? E é aí que entra a nossa bússola pessoal, os nossos valores. São eles que respondem àquela pergunta-chave, no fundo, o que é que guia as minhas ações? E essa ideia da bússola não é à toa, não. Os valores funcionam exatamente assim, como uma bússola interna. São aqueles princípios que dão um norte para a gente. Sabe quando a gente está meio perdido ou tem que tomar uma decisão bem difícil? São os valores que ajudam a gente a achar o caminho que faz sentido, que mostram o que é realmente importante na nossa vida. A gente tem aqui alguns exemplos bem comuns, né? Honestidade, responsabilidade, respeito. Mas o mais importante não é essa lista. O pulo do gato é a ordem de importância que cada um dá para esses valores. O que fala mais alto na sua vida? O que é inegociável? Sacar essa hierarquia pessoal é um passo, gigantesco no autoconhecimento. Bom, com esse autoconhecimento começando a ficar mais claro e com os valores servindo de bússola, a gente chega na parte prática. É aqui que tudo se conecta. A arte de fazer escolhas, de navegar pelas decisões do dia a dia e da vida. É lógico que nem toda escolha tem o mesmo peso, né? Uma coisa é decidir o que comer no almoço, outra, bem diferente, é escolher uma profissão. Existem as decisões do dia a dia, com impacto menor, e existem aquelas que podem, de verdade, mudar o rumo da nossa história. O segredo é entender que todas elas pedem um pouquinho de reflexão, só que, claro, em escalas bem diferentes. Então, como é que a gente pode tomar boas decisões de um jeito mais consistente? Existe um passo a passo que ajuda muito, funciona como um guia mesmo. Primeiro, a gente identifica o problema. Depois, analisa as opções que tem na mesa, pensa nas possíveis consequências de cada uma, mas olha só o último passo, que conecta tudo. Avaliar se essa decisão está alinhada com seus valores. É conferir a bússola pessoal. É esse passo que, sinceramente, faz toda a diferença. E aí vem a parte que não dá para escapar. Toda escolha gera uma consequência. A parte final da nossa conversa é justamente sobre como a gente lida com isso. E a grande chave aqui é uma virada de chave no nosso pensamento.
Em vez de ter medo de errar, a gente pode começar a ver cada resultado, seja ele bom ou ruim, como uma chance de aprender alguma coisa. É exatamente isso que a frase diz. O resultado de uma escolha não carimba sucesso ou fracasso na nossa testa. Não é assim que funciona. O valor de verdade está no que a gente aprende com a experiência. É daí que vem a resiliência, a maturidade, a sabedoria para lidar com as próximas escolhas que a vida vai trazer. E assim, a gente chega ao fim. Mas, na verdade, é um novo começo. É como se agora a gente tivesse um mapa melhor em mãos. Depois de passar por autoconhecimento, identidade, valores e o poder das escolhas, a pergunta final volta para você. E não tem resposta pronta. Qual é o seu próximo passo? A ideia não é ter um plano fechado, engessado. Nada disso. É construir um passo de cada vez. Uma vida que seja a sua cara. A jornada de verdade está só começando.